Você já sentiu que o seu dia só começa depois que aquela pessoa te manda o bom dia? Ou que o seu humor desmorona se você percebe nela um tom um pouco mais seco? Hoje a gente vai conversar sobre se a sua paz de espírito está dependendo de outra pessoa e a linha tênue entre o amor e a dependência. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Eu sou Jéssica, psicóloga clínica. E eu sou Marina, também psicóloga clínica. E aqui no canal a gente fala sobre assuntos do cotidiano de uma maneira leve e descontraída, com um olhar da psicologia. Então, senta Senta aqui aqui com com a a gente gente que que hoje hoje a a conversa conversa é é no no nosso nosso sofá. sofá. Jéssica, um dos Hum. sinais muito claros de dependência é quando você vira um espelho emocional do outro. Por exemplo, o seu parceiro ou parceira chega em casa mais estressado e você entra em pânico. Você tenta de alguma forma consertar o humor daquela pessoa. E a partir desse momento, você passa a não ter mais um humor próprio. Você vira apenas um espelho do outro. Você apenas reage ao que a outra pessoa te entrega. Isso é muito perigoso. Uhum. Você entrega o controle da sua vida nas mãos de outra pessoa. Fica ali naquele constante estado de hipervigilância. Ai, será que ele tá bravo? Será que ele não tá? O seu humor fica muito atrelado ao humor do outro, mais um estado de ansiedade constante. Porque como que você vai ficar tranquila, como que você vai relaxar, se você não tem, se você não sabe como que o outro está se sentindo o tempo inteiro. E isso é uma coisa muito desgastante, isso é muito exaustivo emocionalmente. Você não ter controle nem das suas emoções, porque as suas emoções estão dependendo de como que o outro tá, do humor do outro. Sim, é muito perigoso mesmo. Uhum. Um outro ponto perigoso é você começar a se apagar, começar a se anular para encaixar na vida do outro. Então você começa a anular os seus hobbies, você começa a anular aquilo que você gosta. Às vezes, se você tem uma risada um pouco mais alta e o outro incomoda, você começa a rir mais baixo. Então, aos poucos, você vai se anulando, vai se afastando dos seus amigos, vai se afastando das pessoas que gostam de você, das pessoas que podem te alertar para esse tipo de comportamento. Então, não é só entregar, né, o controle da sua vida e o seu estado de espírito depender de uma outra pessoa, mas assim, toda a sua vida passa a ficar dependente do outro. Isso acontece de uma forma muito sutil. Sim. Você passa a pensar assim: ah, ele prefere que eu fique em casa, então eu vou ficar em casa, eu vou ser uma pessoa mais caseira. Mas no fundo, você gostaria de sair, você gostaria de encontrar seus amigos, você acaba se moldando ao que o outro espera de você, e quando você olha no espelho, você não se reconhece mais. Porque o que você gostava de fazer e quem você era acaba se perdendo nessa dependência da outra pessoa. Uhum. É um medo, né, ali de que sem o outro você não consegue viver. É o Uhum. medo de que sem o outro você morreria. Só que você ter essa sensação de que sem o outro você morreria, de que ele é seu ar, isso não é, sinônimo de um grande amor, isso não é a mesma coisa que estar vivendo uma grande paixão. Isso é muito perigoso, porque se você não consegue fazer da sua vida algo produtivo, se você não consegue dar sentido à sua vida sem o outro estar nela, sem depender do outro, a sua vida, será que ela é sua mesmo? Será que ela ainda está nas suas mãos? Será que você ainda consegue fazer algo da sua vida dela, assim, de tudo? Ou você entregou tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você gosta e deixou para o outro decidir? A dependência, ela, aos poucos, ela vai, como a Marina trouxe, não é de uma hora para outra, mas aos poucos ela vai ocupando muito espaço. Sim. Começa de uma forma muito sutil, mas isso vai aumentando ao longo do tempo também, vai ganhando mais espaço. Uhum. E na dependência Pode falar. não, eu ia falar que na dependência também, a partir do momento que você não está com a outra pessoa, acontece, enfim, um rompimento daquela relação ou uma briga, isso vira uma tristeza, um vazio muito profundo, porque é um medo mesmo de entrar em contato com você, com a sua companhia, um medo de estar na sua companhia apenas. É, que você usa o outro para preencher lugares que estão faltando em você,
talvez você precise entrar em contato com partes suas que talvez estão escondidas, partes suas que você foi deixando ao longo do caminho e se conectar com elas. Não é o outro que deve preencher essas partes em você, é você mesmo. É você que precisa olhar para dentro, olhar para um autoconhecimento e entender quais são aqueles buracos que você está deixando o outro tomar tanto preencher e ocupar tanto espaço que deveriam estar sendo ocupados por pedaços seus. Sim. E você acaba criando uma codependência do outro também. Uhum, Você precisa que o outro dependa de você para que você se sinta segura. Por exemplo, eu penso, se o outro depender de mim, se ele precisar de mim, ele não vai me abandonar, ele não vai me largar. Só que isso acaba sendo uma forma de controle ali da outra pessoa. Você querer controlar o que a outra pessoa faz a todo momento. Mas a gente sabe que não tem como a gente controlar o outro. A gente pode controlar as nossas ações, mas as ações do outro não. hum, Então é um sofrimento muito grande. E quando a dependência é muito forte, a sua régua daquilo que é aceitável, né, acaba se tornando cada vez maior. Então você aceita migalhas, você aceita pouca coisa, só para não perder o outro, só para ter aquela pessoa ali disponível a todo momento para você. uhum. E uma coisa da dependência, assim, a gente pode falar, é muito da metáfora do sapo na água que vai esquentando. Não sei se alguém conhece essa metáfora, mas não é na água, né, no leite. Eu conheço 2 delas, uma que é do leite, que uma desiste, continua a bater a perninha até aquele leite virar manteiga, virar queijo, e aí consegue sair da água, e eu acho que da água é essa aqui, a água ela vai esquentando aos poucos, e o sapo continua ali tranquilo, porque tá confortável e tal, até que a água ferve e não tá mais tão confortável assim. Então, assim, se você fosse jogada a um desrespeito, a um grito, a alguma coisa assim, logo de cara, muito provavelmente você fugiria, você sairia correndo. Só que num relacionamento que vai se tornando aos poucos abusivo, um relacionamento que vai gerando ali uma dependência, ele não começa de cara já no ruim. Ele vai sendo vai se tornando as atitudes, elas vão mudando aos pouquinhos e quando você vê, você está aceitando coisas que talvez antes você não aceitaria. "Ai, mas ele é assim. Ai, mas é o jeito dele. Ai, mas quem sabe ele muda". E aí, isso vai virando o seu novo normal, que não deveria ser, mas é acabando virando o teu novo normal, porque as coisas elas vão acontecendo de uma maneira tão gradual e que você não vai percebendo. E aí quando você já vê, tipo: "Ah, eu já aceitei tanto, eu já desculpei isso aqui antes, por que que eu não desculparia agora?". E isso vai só virando uma bola de neve cada vez mais difícil de sair, porque você vai ficando cada vez mais apegada àquele relacionamento, você sente que você investiu muita energia, muito tempo e que agora é mais difícil de sair, porque: "Ai, já investi, já passei tanto tempo nesse relacionamento, por que que eu vou abrir mão dele agora? Já é assim, ele é assim, eu sou assim, a gente se entende assim". Que não precisa ser uma verdade. Você pode e deve sair de um relacionamento, independente do tempo que você está nele. Se você percebeu, se você identificou que aquilo ali não tá te fazendo bem mais, você deve pegar essas coisinhas e tchau, beijo com Deus, isso aqui não tá funcionando pra mim mais. Sim. Mas a gente sabe que é muito difícil Sim. romper esse ciclo, porque nós acostumamos com aquilo que é desconfortável. Por mais desconfortável que esteja, é conhecido. Uhum. Então a gente resolve ficar por medo do novo, do que está por vir. Mas e como que você faz para poder quebrar esse ciclo? Acho que uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo é pensar em maneiras, assim, que você possa se resgatar. Resgatar as coisas que você gosta, resgatar aquilo que você costumava fazer antes do relacionamento, ficar próximo dos seus amigos, ficar próximo de pessoas que você gosta, trazer tudo isso para perto de você, para que isso possa te fortalecer e entender que você é muito mais do que esse relacionamento. Esse relacionamento, ele não te define como pessoa. Uhum. E uma outra coisa legal também de se fazer é treinar a sua autonomia ali emocional mesmo. Como a gente trouxe no começo do vídeo, muitas vezes nessa dependência
nós acabamos virando um espelho do outro, a gente apenas reage ao que o outro nos apresenta. Então passe a se questionar, quando você está sentindo alguma coisa: "Ah, esse sentimento é realmente meu?", sabe, ele vem de mim, né, esse desconforto, ele é meu, sou eu que estou sentindo ou eu estou apenas reagindo ao que a outra pessoa está me trazendo, sabe. Eu estou nessa situação porque eu quero, né, assim, eu quero, por exemplo, ficar em casa ou eu quero sair, começa a se questionar mesmo, e para você ir desenvolvendo essa autonomia. Uhum. Eu acho que é importante essa questão da autonomia, especialmente para você fortalecer e sustentar as suas decisões. Quando você tem uma autonomia, quando você tem uma segurança daquilo que você quer, daquilo que você deseja, você consegue sustentar mais as suas decisões, você consegue sustentar mais as suas vontades, os seus quereres, entender isso aqui não deu certo, eu não gostaria que essa situação só acontecesse de novo, e não fica dependente ali o tempo inteiro do outro, do humor do outro, do estado do outro, do jeito do que a Marina trouxe, assim, de ser um espelho do que o outro é. Exatamente. Se você chegou até aqui, escreva autonomia aqui embaixo, conta pra gente o que você achou, se você já passou por uma situação aqui, se você conhece ou tem alguém que passa por uma situação dessa maneira. Se precisar, os nossos contatos estão no link da bio e no QR Code aqui embaixo para fazer psicoterapia com a gente. Se inscreve, dá like no canal, comenta, ajuda muito a gente. Comenta sobre outros temas que vocês gostariam de ver aqui também. Sim, ajuda muito quando vocês comentam, suas percepções, o que vocês gostariam de ver aqui. E é isso. A gente se vê no próximo no nosso sofá. Beijo. Beijo!